ministro da Fazenda divulgou ontem que avalia ampliar o cashback previsto na reforma tributária. A modalidade de devolver ao contribuinte parte da tarifa vale para as contas de água e de esgoto e sobre alguns alimentos. Para entender o que corresponde a essa ampliação e como deve funcionar esse modelo de cashback, o Jornal da Manhã recebe o advogado, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e especialista em Direito Tributário, Túlio Carvalho. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia. Eu começo perguntando como que funcionaria e quais os benefícios para a população. Olha, a vantagem do cashback em relação ao sistema atual, em que a redução é feita mediante redução de alíquotas, é que isso impacta diretamente no preço que o consumidor paga. Não necessariamente no modelo atual, a redução que o governo concede é destinada efetivamente ao consumidor, porque o empresário pode se apropriar no lucro, né? Então tem essa vantagem de personalizar e garantir que o desconto seja dado no preço mesmo, realmente. Pois é, mas ainda parece que não ficaram muito claras, né, doutor Túlio, as regras e qual vai ser o mecanismo, né? Como é que vai funcionar na prática? Porque há uma preocupação, porque é uma parcela muito considerável da população não bancarizada, né? Pra gente parece uma rotina, uma obviedade, a gente tem celular na mão, consegue acessar o banco de qualquer lugar, receber dinheiro online, fazer transferências com a maior facilidade, mas muita gente não está incluída, né, nessa digitalização da vida financeira, né? Não digitalizou a vida financeira. Como é que o governo vai lidar com isso, doutor? Exatamente. Tem diversas questões não respondidas ainda, porque a reforma ainda está no âmbito constitucional e as normas são mais gerais no âmbito constitucional. O que se sabe é que, obrigatoriamente, o cashback vai ser concedido para energia elétrica e gás de cozinha. Outros produtos poderão ser inseridos na lista, né, de passíveis de cashback. O funcionamento pode ser mediante desconto na própria operação, ou seja, o cashback simultâneo, né? Ou então mediante devolução dentro de um prazo determinado. Tem esses problemas mesmo, tanto de seleção do público-alvo, quanto a própria implementação que você mencionou, das pessoas que não estão bancarizadas, e aí haveria uma dificuldade adicional de fazer a implementação do cashback chegar efetivamente a essas pessoas. Pergunta? Alô, doutor Túlio, um bom dia, satisfação falar com você aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan. Doutor, essa reforma tributária, ela veio com o intuito de facilitar. Aliás, ela foi vendida, inclusive, como um instrumento de descomplicação. O cashback, ele não vai na contramão disso? Ele não acaba sendo um instrumento que vai complicar novamente essa relação tributária, que já é tão complicada no Brasil? Olha, sim, ela teve um mote de simplificação, ou seja, em comparação com os tributos sobre o consumo atuais, que são 5, com 5 legislações distintas, 5 autoridades distintas para cobrar, tem uma confusão tributária em torno da tributação do consumo. Sobre o cashback em específico, como a gente já teve experiências bem-sucedidas, como o Pix, o nosso sistema bancário é altamente tecnológico e tal, o futuro sistema dos novos tributos serão necessariamente informatizados. Isso me leva a crer que o cashback não será um problema em termos de complexidade. Existirão outros problemas de complexidade tecnológica mesmo e também de complexidade política, né? Porque existem muitos interesses envolvidos. Mas o cashback, acredito que de todos os possíveis problemas e complicações, ele não seria o maior. E, doutor, existe a possibilidade desse cashback ir para a cesta básica na questão dos alimentos? Isso é uma pergunta interessante, porque, na verdade, o cashback não é a única medida destinada a finalidades sociais dentro da reforma tributária, né? Então, tem um conjunto de mecanismos na emenda constitucional aprovada pelo Congresso que se destinam efetivamente a proteger os mais vulneráveis, né? Tem o cashback, tem a alíquota zero. A cesta básica, em específico, seria alvo de alíquota zero. Outros produtos que não são supérfluos, são importantes, poderiam ser objeto de reduções. Então, são 3 medidas. Cashback, para aquilo que tiver tributo efetivamente. Alíquota zero, cesta básica, por exemplo, não teria cashback para elas, porque já seria zerado na partida, né? E para os produtos com alíquota reduzida, este sim teria o cashback.
Agora, doutor Túlio, eu queria que o senhor explicasse, até para quem não está tão familiarizado com o tema, como é que funcionaria? Então, haveria o pagamento de imposto, mas depois a devolução via cashback? E por que foi feita essa opção pelos legisladores, pelo Congresso Nacional? Por que não cobrar menos imposto de uma vez para não ter que cobrar para depois devolver? Qual que é a lógica por trás desse sistema e como é que ele funcionaria, doutor Túlio? Hoje, no sistema atual, cada tributo tem uma infinidade de alíquotas. Isso gera uma infinidade de problemas, por exemplo, de classificação fiscal. Meu produto, ele é um bombom ou ele é uma bala? O bombom, ele tem uma alíquota superior à da bala, né? Então, para evitar esse tipo de problemas, a reforma tributária optou por padronizar as alíquotas. Serão uma alíquota padrão, uma reduzida e uma zero, né? E a ideia é que você conceda o cashback para também evitar que pessoas que não precisam do desconto de alíquota obtenham esse desconto, entende? Então, pessoas das classes mais elevadas não precisam necessariamente de redução de imposto, né? A ideia é personalizar e fazer com que o público-alvo seja especificado só para quem efetivamente necessita do benefício. Vilela, Desculpa, doutor, pode continuar. E aí a devolução ela pode ser, como eu disse, instantânea, ou seja, eu estou no caixa do mercado, apresento o meu CPF, por exemplo, o sistema identifica que eu sou um cidadão de baixa renda, o IVA que incidiria sobre essa operação é anulado ali simultaneamente. Ou então, mediante um reembolso dentro de 30 dias, por exemplo, como é feito em alguns países, como é feito também em alguns estados, como o Rio Grande do Sul. Vilela, agora sim a sua pergunta. Doutor Túlio, vamos insistir um pouco nessas aplicações práticas, que é isso que realmente as pessoas que estão acompanhando o jornal querem saber como isso vai se dar no dia a dia. Então, vou pegar um exemplo. Quer dizer que se eu for no mercado comprar 1 litro de leite, eu vou pagar um preço. Eventualmente, se eu pedir para uma empregada doméstica, por exemplo, ir ao mercado comprar 1 litro de leite, o preço poderá ser outro? Seria isso que se daria? Olha, isso seria uma situação fraudulenta que eu suponho que os administradores do sistema do imposto vão criar mecanismos de contenção, né? E também o uso seria limitado, né? Por parte das pessoas de baixa renda, vai ter um teto. Então, o próprio teto evitaria essas situações fraudulentas porque a pessoa perderia o direito ao desconto dela, né? Alguma pergunta, Vitor? Não, é isso, né? A gente vai agradecer ao doutor Túlio Carvalho, que é mestre em Direito pela PUC São Paulo, especialista em Direito Tributário, advogado, esteve aqui com a gente no Jornal da Manhã. Obrigado, viu, doutor, pela presença. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.